Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje é dia 8 de agosto, domingo, dia dos pais. Parabéns para todos os papais aí, tá bom? Hoje é um dia especial para todos nós, né? E Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo. Jesus Cristo, ele se torna nosso pai também quando nós somos batizados, tá bom? Quando nós nos tornamos uma nova pessoa. Então ele é conhecido também como pai aí, tá bom? E quem é o maior exemplo para Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo, ele é o maior exemplo para nós. Nós conhecemos as obras dele por meio das escrituras, por meio da gente se aproximar mais dele, por meio de servir ao nosso Salvador, nós vamos conhecer melhor ele. Então, Jesus Cristo, ele é o maior exemplo para nós. E quem é o maior exemplo para Jesus Cristo? Ora, Jesus Cristo mesmo disse, né, que eu não faço nada, mas faço assim como o Pai me ensinou. Então o maior exemplo para Jesus Cristo é o Pai dele, tá bom? Então um feliz Dia dos Pais aí para o Pai Celestial também, para Jesus Cristo, para todos os papais, tá bom? E eu vou começar a mensagem de hoje mandando um forte abraço para a irmã Jarluce, tá bom? Ela é lá de João Pessoa, da ala Valentina, tá bom? O que aconteceu? A irmã Jarluce, ela indicou o meu canal para a irmã dela que mora aqui em São Paulo. Inclusive a irmã dela é da estaca aqui, né, da minha mesma estaca. E ontem e hoje é conferência de estaca aqui na minha estaca. E aí a irmã veio me mostrar que a irmã dela estava indicando o meu canal, que ela já acompanha. Muito obrigado, viu, irmã, por compartilhar essa mensagem com outras pessoas, por divulgar aí para as pessoas fazerem parte desse estudo diariamente das escrituras com a gente, tá bom? Muito obrigado aí de coração. Vamos lá para a designação do Vem Segue dessa semana. Eu vou compartilhar hoje com vocês a sessão 85 de Doutrina e Convênio. E aqui na sessão 85 é mencionado, tá bom, uma diferenciação entre alguns membros da igreja. Tá bom? Todos eram batizados, mas alguns membros eles haviam se comprometido a viver a lei da consagração. E aí quando eles se comprometiam a viver essa lei da consagração, eles doavam tudo à igreja e eles viviam de modo ali a produzir mais e ajudar uns aos outros. Era uma comunidade unida, tá bom? Mas nem todos, né, que se batizavam na igreja eram obrigados. Aliás, ninguém era obrigado a viver a lei da consagração. Mas aqueles que viviam e faziam esse compromisso, eles tinham seus nomes registrados em um livro de recordação. Tá bom? Um livro que marca os convênios. Hoje na igreja também tem esse livro. Tá bom? Quando nós somos batizados na igreja, é gerado um registro de membro. Então todas as pessoas que são batizadas, é gerado ali um registro de membro. E esse registro de membro, conforme nós vamos andando no Evangelho, vai acrescentando outras ordenanças a esse registro. Por exemplo, quando você entrar no templo, é acrescentado que você já fez os seus convênios no templo. Tá bom? É o mesmo registro, mas vai acrescentando convênios que vai sendo feito nesse registro. Bom, então o que eu quero dizer com isso? O versículo que eu vou compartilhar aqui, ele fala de pessoas que eles foram até Sião, né, onde se vivia a lei da consagração, e queriam entrar, porém os seus nomes não estavam registrados lá, porque eles não haviam sido feito convênio com o Senhor. A mesma coisa, né, todos são batizados na igreja, mas se a pessoa não fez um convênio com o Senhor no templo, não adianta ela ir lá no templo querer entrar, né? A gente tem que ir lá para fazer o convênio a primeira vez, né? E isso tem uma preparação antes, tá bom? Então, a mesma coisa. Então chegaram pessoas lá na cidade de Sião, né? E aí os nomes delas não estavam registrados lá no livro, então elas não podiam entrar, elas tinham que fazer o convênio. E algumas pessoas também, nessa sessão é mencionada que elas esconderam, né, os seus pertences antigos, né? E iam lá querer fazer convênio com o Senhor, mas depois era descoberto, então era arriscado o seu nome ali do livro de recordação, desse livro que marcava ali os convênios, tá bom? Porque a pessoa, quando fazia o convênio da lei da consagração, ela entregava todos os seus pertences e vivia ali em uma comunidade ajudando uns aos outros. Bom, então essa era a lei da consagração. E aí, aqui nesse versículo que eu vou ler, é bem interessante porque está falando da época de Joseph Smith, sobre essa lei da consagração, de pessoas que haviam feito esse convênio e pessoas que
não haviam feito esse convênio, queria entrar também, não dava para entrar porque tinha que fazer o convênio, e pessoas também que mentiram, né? Esconderam os seus pertences e estavam tentando ali obter lucro, querendo entrar de alguma maneira para a lei da consagração. Então esse versículo fala sobre isso, mas também o Senhor faz uma analogia de pessoas que não vão ter o seu nome registrado no céu, tá bom? E aí não vai poder entrar no reino de Deus, vai ter que entrar em uma outra esfera. Vamos ler o versículo aqui que eu vou explicando. A seção 85, versículo 9, diz assim: E todos aqueles que não se acharem inscritos no livro de recordação não terão herança alguma naquele dia, mas serão feitos em pedaços, e a sua porção lhe será designada entre os incrédulos, onde há choro e ranger de dentes. Então quando ele fala entre os incrédulos, é aqueles que não acreditam, né? Entre ranger de dentes são entre aqueles que não vão poder estar no milênio, não vão poder herdar o reino celestial. Então vai ter que receber uma outra porção, tá bom? Então é muito mencionado. Ainda assim, nessa sessão, o versículo 12 é bem interessante, porque ele cita dois versículos lá no Velho Testamento. Diz assim, ó: Portanto, a eles será feito como os filhos do sacerdote, que está registrado no capítulo 2, versículo 61 e 62 do livro de Esdra, né, no Velho Testamento. E lá no versículo 61 de Esdra, fala que tinha dois filhos de sacerdotes ali, e eles quebraram o convênio, né? Eles saíram e se associaram com outras pessoas, outras mulheres que não eram do convênio ali. Não se associados do sentido ter amizade, né? Mas se envolveram realmente ali, e isso era uma lei para eles, né? Eles não deveriam se envolver com pessoas que eram fora do convênio, casar fora do convênio. Então era uma lei restrita na antiguidade sobre isso, era somente o povo do Senhor mesmo. E aí, por eles terem feito isso, os seus nomes, né, porque eles não guardaram essa lei, esse mandamento na antiguidade, os seus nomes foram riscados. Aí no versículo 62 é mencionado o seguinte, né, lá no livro de Esdra: E esses buscaram os seus registros entre os que estavam registrados na genealogia, mas não o acharam nele, pelo que imundo foram excluídos do sacerdote. Eles foram excluídos porque foram considerados imundos, porque não estavam vivendo a lei, tá bom? Então é essa a mensagem que eu quero compartilhar hoje, que nós, né, dá para fazer essa associação. Todos nós, membros da igreja, ainda assim temos que avançar no nosso registro, ou seja, fazer mais convênio com o Senhor, por exemplo, entrar no templo e fazer convênio com o Senhor. Bom, e o Senhor faz essa analogia também no sentido de entrar no reino de Deus. Nós precisamos ter os nossos nomes registrados para entrar no reino de Deus. Eu gosto muito que fala sobre o livro da vida no livro de Apocalipse. Eu leio aqui dois versículos rapidinho. Apocalipse 3, versículo 5, diz assim: E o que vencer será vestido de roupas brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então quando o Senhor fala que de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, é porque o seu nome já está lá, tá bom? Então se você vencer o mundo, muito menos ainda o seu nome seria riscado desse livro, tá bom? De maneira nenhuma. Então o seu nome já está no livro da vida. Todos que têm o seu nome registrado no livro da vida, eles vão ter a salvação, tá bom? Tem os 3 graus de glória aí, é considerado como salvação, então eles vão ter, tá bom? Todos que têm o nome escrito no livro da vida. Todos que nascem, na verdade, já nascem com o seu nome registrado no livro da vida. É muito difícil você fazer algo para ser arrancado o seu nome ali do livro da vida, tá bom? Mas no começo do versículo, quando diz aqui, ó, o que vencer será vestido de roupas brancas, né? Essas roupas brancas aqui, ela significa pureza, também dá para fazer uma analogia de entrar no templo e fazer convênio com o Senhor. Mas quando ele fala ao que vencer, né, que tipo de vencer tem uma referência lá para 1 João capítulo 5:4, que diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então vencer o que? Vencer o mundo, vencer as coisas do mundo, nascer de Deus, tá bom? É disso que ele está falando, é isso que nós precisamos fazer.
Mas não é somente ter o nome no livro da vida. Por exemplo, eu posso falar, por que você vai para a igreja, Vanderlei? É para ser salvo? Para ser salvo não precisa ir para a igreja. Meu nome já está no livro da vida. Eu quero ser exaltado. Eu quero ser exaltado junto com minha família. Então, eu quero ter minha família para a eternidade. Então por isso que eu vou para a igreja, eu guardo os mandamentos, me esforço por conta disso, tá bom? Para ser salvo, né? Você não precisa fazer nada praticamente. Jesus Cristo ele já fez. Se você for pegar aí, basicamente, o que é salvação, né? É você ressuscitar. Você vai morrer e ressuscitar. E isso Jesus Cristo já fez, tá bom? Por todas as pessoas. Bom, e herdar um dos reinos de glória ali também é considerado salvação. Então não é preciso muito esforço aí para ser salvo, tá bom? Mas nós estamos buscando realmente viver no reino celestial com Deus. Então a gente tem que se esforçar para isso. Bom, então falando sobre o livro da vida e os outros livros que foi mencionado aqui, que é os registros dos convênios que fazemos, aí eu gosto de compartilhar Apocalipse capítulo 20, 12, né, que fala sobre o juízo final, que diz assim, o julgamento final. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriu-se os livros, né, então abriu-se os livros. E abriu-se outro livro que é o da vida. O livro da vida é o que eu falei, que tem todos os registros de todas as pessoas que nascem na Terra. Tá bom? Todos esses já têm a sua salvação garantida. Mas ele está falando de outros livros aqui, né? E eles foram julgados de acordo com as coisas que estavam escritas nos livros segundo suas obras. Então nós seremos julgados de acordo com o que está escrito nos outros livros, ou seja, os livros de recordação, como é mencionado aqui em Doutrina e Convênio, ou seja, os livros que são registrados nossos convênios que nós fazemos com Deus. Batismo, receber o Espírito Santo, entrar no templo, tá bom? Selamento. Então nós seremos julgados por esses registros. E aqui, conforme está dizendo também, segundo suas obras. Também não adianta você fazer o convênio e não guardar os mandamentos, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.